Olá pessoal, hoje nós vamos falar 5 vantagens de se morar no Brasil. Então seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Raíssa Brito e esse é o canal Raíssa e o seu passaporte, onde eu falo tudo sobre viagens. Então desde já, por favor, clica na inscrição, dá o seu like, porque eu faço esses vídeos com todo carinho, e aperta o sininho das notificações para vocês saberem de tudo. Eu tava doente, minha mãe tava doente, aí eu fui cuidar dela, acabei adoecendo e por isso eu passei um tempão sem poder postar vídeo. Mas agora eu voltei com todas porque faltam 14 dias pra eu poder voltar pro Canadá. E eu tô muito empolgada com tudo isso, galera. E eu tenho um monte de novidade. Por exemplo, eu quero começar a falar aqui no canal sobre autismo, porque eu me descobri autista o ano passado, então eu quero falar sobre autismo e viagens, quero tocar nesse assunto com vocês. Quero botar vlogs pra contar a minha experiência sobre como comprar as coisas em Montreal e vários outros tópicos, todos relacionados à viagem. Então fica antenado, se inscreve para eu poder contar tudo para vocês, tá bom? E hoje o vídeo vai ser sobre 5 vantagens de se morar aqui no Brasil. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu converso com algumas pessoas de outros países e todos eles falam do seu próprio país com tanta com a nacionalidade tão grande, com orgulho tão grande, que eu fico, meu Deus, será que o país deles é perfeito? Mas não, é porque é, eles têm um nacionalismo. Então eu busquei dentro de mim, porque eu confesso que eu não sou muito nacionalista, eu busquei dentro de mim o meu nacionalismo e eu pensei em 5 vantagens de se morar no Brasil. Porque aí você vai refletir a respeito e ver se realmente vale a pena morar em outro país para você, ou se o Brasil é um país bom para se morar por certos motivos, e eu quero explicá-los esses motivos para vocês hoje, tá? O primeiro, quando a gente mora no nosso próprio país, a gente sabe como tudo funciona. Até os problemas do país, a gente, com o jeitinho brasileiro, a gente consegue burlar esses problemas e resolver nossas questões. E a gente sabe exatamente como fazer. Por mais que descubra uma coisa aqui ou descubra uma coisa ali, todo país, pessoal, tem seus problemas. Todo país você vai ter que ter os estresses do dia a dia. Todo país você vai ter que ter um jeitinho para poder lidar com as pessoas. Tem países que facilitam, tem países que dificultam, tá? Por exemplo, o Canadá é maravilhoso para atendimento no telefone, com banco e tal. Mas atendimento em cafeteria, com pessoas, digamos, que não são especializadas em atendimento, é horrível. Eu já fui muito maltratada. E aqui no Brasil também já tive as duas situações. Mas você estando no Brasil, você sabe como lidar com essas situações. Você sabe o que a pessoa pelo jeito tá querendo dizer, você sabe se a pessoa tá de mau humor, sabe? Ou então até se a pessoa tá exagerando, você sabe como frear. É... Quando você mora no seu país, você sabe fazer isso. Lá fora você não vai saber. Você tem medo porque não sabe quais vão ser as consequências, sabe? De você agir dessa forma. Isso pode complicar algumas coisas pra você. E também, às vezes, você tá tão absorvendo tanta informação nova de estar num país novo que você acaba engolindo e levando pra casa, entendeu? Então essa é uma vantagem de se morar no Brasil. Você sabe como as pessoas agem. O segundo é o clima. Gente, o Brasil, ele fica no meio de uma placa tectônica. O que isso significa? A gente não sofre com desastre natural. A gente não tem tsunami, não tem terremoto, ou alguém aqui já ouviu falar de algum terremoto no Brasil. A gente não tem neve, a gente não tem tornado, a gente não tem. Eu esqueci o nome em português, monsoon, que é aquelas chuvas fortes que tem em outros países, que tem aquela época com bem muita chuva. A gente não tem isso. Os problemas que acontecem no Brasil são causados pelos brasileiros, mas a gente não sofre de desastre natural ou de fenômenos extremos da natureza. Isso é uma vantagem muito grande de se estar no Brasil, porque só quem já passou por uma nevasca sabe a dor de cabeça que é. Eu lembro que eu torci minhas costas, eu não conseguia andar e tinha acabado de ter uma nevasca, eu não tinha como ir na farmácia. Resultado, o jeito foi dormir no chão, porque eu ainda não tinha me adaptado ao clima do Canadá. Foi dormir no chão e eu consegui, graças a Deus, uma querida amiga para trazer o remédio para mim, porque senão eu teria ficado em dor no chão o tempo todo. Isso assim é só um exemplo do que o clima pode fazer,
tá entendendo? Esses fenômenos extremos da natureza. E uma vantagem muito grande a gente morar no Brasil e não ter esses fenômenos extremos da natureza, sabe? A cidade ela tem que ser muito preparada para poder lidar com isso. E o Brasil mal tem infraestrutura para o nosso clima. Imagina para esses fenômenos. A gente ia estar mais lascado ainda se tivesse esses fenômenos naturais. Estudar, o terceiro tópico, estudar em qualquer instituição e pagar um valor mais barato. Se você é estudante internacional e você vai morar em outro país, não tem por onde. É muito caro. Os países, eles cobram muito mais caro para os estudantes internacionais do que para os nacionais. Por exemplo, tem curso lá no Canadá que eu vi que para estudante internacional estava na ordem de $15 mil por ano e 4 anos de estudo, e para residente ou então para canadense tá o quê? $5 mil o curso todo. É uma diferença drástica. E até para quem é residente, dependendo das suas condições financeiras, isso é muito caro. Isso acaba criando um certo mercado de conhecimento, né? Porque você tem que pagar para você conhecer. Lá, essa história de escola pública lá fora é diferente. Eu não posso falar por todos os países, né? Mas eu posso falar por alguns países que eu já conversei com pessoas que estudaram nessas instituições, e isso de você pagar o ensino médio e ter um ensino superior gratuito, são poucos países que oferecem isso. Então, isso acaba gerando uma democratização do conhecimento, e você não precisa pagar para poder aprender. Não comparado às instituições lá fora, claro. Tem gente que consegue bolsa, né? Tem gente que consegue parcelar, existem várias formas de pagamento. Mas a vantagem de você fazer um curso aqui no Brasil por R$ 80 por mês, por R$ 150 por mês, sabe? Eu acho que assim, cada um tem sua própria história de vida. Do jeito que eu tô fazendo assim, porque eu tô com um catarro preso e tá incomodando, mas ignora. Mas cada um tem sua história de vida, cada um tem sua forma de pensar. E se você parar para pensar na parte financeira, é vantajoso estar no Brasil. Porque tem várias universidades, vários mestrados que você pode fazer, tanto gratuito, né? Se você passar para uma universidade pública, com bolsa até, quanto muito barato. Então isso é uma vantagem de estar no Brasil. Ah, mas tem que estudar para passar no Enem. Gente, nada na vida é fácil. Nada na vida você vai conseguir sem esforço, tá? Ter que se esforçar, digamos que é uma desvantagem. Na minha opinião, é uma vantagem, porque eu acho que a gente tem que aproveitar a jornada e não só o resultado final. Mas é em qualquer lugar do mundo, entendeu? E isso não tem pra onde fugir, tá? Mas você poder pagar barato pra poder estudar, isso é uma vantagem que tá aqui no Brasil, é uma vantagem muito grande, tá bom? Vamos lá. Não ter a pressão burocrática. A pressão burocrática que eu falo é a pressão do visto. Aqui, quando você é o cidadão daquele país, você pode fazer o que você quiser dentro da lei. Por exemplo, claro, você não pode matar, roubar, essas coisas, mas você pode, não gostei dessa profissão, não gostei desse curso, vou trocar de curso. Não gostei de trabalhar nisso, vou trocar. Não gostei disso, vou fazer aquilo, vou para outra cidade, vou fazer isso. Não é assim lá fora. Quando você não é cidadão. Quando você entra num país com visto, você é restrito a fazer as coisas que aquele visto lhe permite. Claro, eu sou muito ciente que muita gente faz muita coisa além do que o visto permite. Eu sou contra isso, tá? Eu sou contra isso, não é só porque eu tô aqui no YouTube. Quem me conhece sabe o tanto que eu me esforcei para fazer tudo de acordo com a lei, tudo certinho, sabe? Para poder conseguir as coisas lá fora. Tanto que eu nunca fui barrada em absolutamente nenhum país, eu nunca tive problema para conseguir nenhum visto, eu nunca fui rejeitada para nada, mas é porque eu faço tudo ai, gente, desculpa, bem certinho. Mas quando você vai para um país, você restrita aquele visto. Muitas vezes, por exemplo, no Canadá, eu vou estudar administração de negócios internacionais ou marketing digital, eu tô na dúvida. E eu posso trabalhar 20 horas. Eu não posso passar de 20 horas. Se eu trabalhar mais do que 20 horas, isso pode me dar problema, entendeu? Então eu tô restrita a trabalhar 20 horas. Aí eu
vou com visto de administração de negócios internacionais para estudar esse curso, meu visto é de estudante para esse curso. Mas eu estou pensando em mudar para marketing digital. Eu sei que quando eu chegar lá eu vou ter toda uma burocracia. Eu vou ter que conversar com a universidade para ver se eles me encaixam, sabe? Eu vou ter que mandar minha documentação para imigração, para estar lá registrado que eu mudei de curso, porque eu não posso simplesmente, resolvi mudar de curso, vou pagar mensalidade desse, vou esperar um tempo para começar a próxima aula e vou fazer a aula. Não, não pode fazer isso. Isso é uma pressão muito grande, isso causa um estresse, e isso eu não diria que é um atraso de vida, porque você está fazendo algo que você gosta, né? Você está correndo atrás do seu sonho, e esses são os percalços de correr atrás do seu sonho fora de outro país. Mas se você está no Brasil, você não tem que se preocupar com nada disso. Você basicamente você vai estudar o curso que você quiser, depende do seu esforço, depende das suas condições financeiras, depende do que tem na sua cidade, mas você, digamos que você quer estudar qualquer curso, tem numa universidade lá na cidade interior, aluga um apartamento, divide com os colegas e vai lá estudar, entendeu? Arruma um emprego, se precisar trabalhar mais do que 20 horas para pagar as contas, a gente trabalha, porque o brasileiro é um povo trabalhador. Lá fora não é assim. Você tem que fazer as coisas que estão dizendo que o seu visto ele permite fazer. E isso restringe bastante a gente, tá? Então, assim, eu acho que não faz vergonha. Se você não tem interesse nisso, se você não tá nem aí pra ter que ficar se adequando, gente, mais uma vez, cada um tem sua escolha, cada um decide o que quer da vida, entendeu? E você não tá afim de fazer nada disso, tranquilo, é vantajoso estar no Brasil pra você, entendeu? Então vale a pena. E por último, porque o vídeo tá ficando longo, é a saudade. Gente, nada como família. Nada como estar perto dos seus colegas, nada como estar perto dos seus pais, nada como nada disso. E eu acho que isso vai muito assim dos valores que cada um cresceu. Por exemplo, isso me fez pensar porque meu pai ele teve um infarto uns meses atrás e eu tava aqui no Brasil e eu pude ajudar a cuidar dele, pude ajudar minha mãe e tal. Eu fiquei pensando nessa época, caramba, se eu tivesse no Canadá sabendo disso, eu estaria enlouquecendo lá pra poder fazer. Eu voltava pro Brasil na hora. Mas tem noção do estresse? Eu posso voltar porque eu trabalho online. Mas e para quem não trabalha online? E para quem não tem a possibilidade, tipo assim, já tem família no Canadá, não pode simplesmente largar o seu emprego, largar tudo e vir correndo pro Brasil. Entendeu? Então, se você acha que é mais importante cuidar da sua família e ficar perto dos seus pais, porque alguns pais são meio teimosos e não querem seguir os filhos para os países. Esse é o meu caso. E você quer ficar no Brasil para poder ficar perto da sua família, eu acho que isso é um motivo mais do que válido para você poder ficar. Isso é uma vantagem de você estar perto do Brasil, é o país onde você cresceu, é onde está a sua história de vida e você não quer largar isso tá tranquilo. Então, pessoal, esses são os 5 motivos para você ver vantagens de se morar no Brasil. Mais uma vez eu peço que vocês curtam, se inscrevam no meu canal, comentem o que vocês acham, se vocês concordam comigo, se vocês não concordam, coloca aqui embaixo, tá bom? E eu aguardo vocês numa próxima. Tô tentando postar o máximo de vídeos possíveis por dia. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.